Thaís, é muito bom estar aqui mais uma vez. E assim, ao longo da semana, pensando na reflexão daquilo que eu ia trazer para vocês, veio ao meu coração um tema e eu comecei a pesquisar e falei, caramba, faz todo sentido falar disso nesse momento. Não só o momento que eu estou passando na minha vida, mas eu acredito que talvez vocês já tenham passado ou estão passando, né? E o tema da mensagem de hoje é o que Deus valoriza. E eu vou estar pedindo para os irmãos abrirem a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. Bom, vamos lá. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém. Hoje, a gente vive num tempo, numa sociedade que é muito imediatista. Não sei se vocês concordam comigo, mas tudo é para ontem, né? Tudo é para ontem, resultados. Nós somos definidos por resultados o tempo inteiro, seja na escola, na universidade, no trabalho, em qualquer lugar, às vezes até dentro do ambiente familiar. Muitas vezes o que nos define são os resultados que nós alcançamos. E é por isso que a gente tem tanta pressa e tanta impaciência nos dias atuais, né? Na sociedade contemporânea, de viver processos na nossa vida e de entender que as coisas não vêm da noite para o dia. Porque se as coisas viessem da noite para o dia, irmãos, a gente nunca seria o que nós somos hoje. As experiências que vocês vivenciaram ao longo da vida de vocês definiram exatamente quem vocês são hoje. Por mais que vocês pensem que não. Cada experiência que você viveu, cada escolha que você fez, cada caminho que você percorreu na sua vida, definiu, moldou o seu caráter, transformou, fez você criar novos sentimentos, novos pensamentos, novas memórias. E isso é muito bonito por um lado, porque a gente tem essa possibilidade de armazenar grandes experiências que nos edificaram, que nos proporcionaram um aprendizado imenso e que fizeram a gente ser mais parecido com Jesus também. O problema da sociedade como um todo e o cuidado que a gente tem que ter para isso não vir até não só a nossa igreja, mas a igreja como um todo, que eu digo, é a gente querer só se preocupar com os resultados e acreditar que Deus tem que trazer as respostas para a gente de mão beijada, sem a gente querer viver os processos que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes eu vejo isso, né? Que as pessoas elas têm uma resistência muito grande a viver os processos que a vida tem para nós, porque os processos são dolorosos, porque machuca, promove sofrimento. Tem muita coisa que você viveu na sua vida pessoal que eu tenho certeza que te machucou de alguma maneira, que te fez você pensar em desistir, que você já pensou em desanimar, em chutar o balde, em largar tudo, porque estava difícil a situação e talvez você tenha até pensado em estar sozinho. Talvez em algum momento você tenha se esquecido da presença de Deus na sua vida. Talvez você tenha questionado do porquê que você está passando por isso, ou porquê que Deus estaria permitindo você passar por tamanho sofrimento, sabendo que você nunca fez nada de mal a ninguém. Talvez você tenha se questionado em algum momento. Eu já me questionei várias vezes sobre isso. E eu só tenho 20 anos de idade, com todo respeito a quem é mais velho, obviamente, nada, não é isso. Mas independente da idade, independente da circunstância, da condição na qual você se encontra na sua vida, das suas características, você vai passar por processos, e processos dolorosos. O sofrimento é inevitável na nossa vida. E os sofrimentos são muito pessoais. Eu vejo isso assim, quando a gente faz uma faculdade de psicologia como eu estou fazendo hoje, a gente consegue ver essa questão da subjetividade, né? E a subjetividade é uma coisa muito bonita, porque cada um tem um jeito único e singular de viver, e diferente. E a forma que cada um de nós lida com o sofrimento é diferente. Aquilo que afeta o Wagner não vai me afetar necessariamente. E tá tudo bem, não é porque eu sou melhor do que o Wagner ou porque ele é melhor do que eu, não é essa a questão. É porque nós somos diferentes. E essa diferença faz com que determinadas coisas afetem ele e não me afetem. Mas uma hora o sofrimento vai chegar na vida de todo mundo.
Não é querendo ser pessimista nesse sentido, mas é porque, às vezes, Deus permite que o sofrimento venha para que você possa amadurecer. Ah, mas Deus não é amor? Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 fala sobre isso. Deus é amor. Vocês podem ter certeza. E Deus não quer ver você sofrendo, ou não quer ver que você se ferre na sua vida, de forma alguma. Não é essa a intenção, não é esse o intuito. Senão não faria sentido a gente estar aqui adorando um Deus que quer ver a gente sofrer. Mas Ele permite com que a gente enfrente dificuldades e situações difíceis na nossa vida, para que assim a gente possa aprender a confiar nele, primeiramente, né? Porque o ser humano tem essa mania de querer resolver tudo sozinho. Tem essa mania de querer passar por tudo sozinho e se esquece muitas vezes de Deus. E quando você se esquece de Deus, bate o desânimo, bate a desesperança, o desespero que tanto afligem a sociedade de hoje. E é normal, é do ser humano. A gente fica desesperado, a gente fica desesperançoso sim, não é pecado isso. Mas muitas vezes essa desesperança vem como consequência da falta de confiança que você tem em Deus. Por mais que você diga que tem, por mais que eu diga que tenha. Às vezes a gente diz em palavras, mas nas atitudes, no momento difícil, na aflição, a gente não busca. A gente não confia. Quanto mais a gente precisa dele, às vezes a gente deixa ele de lado. Essa ideia de constância na vida, de uma linha reta, não existe. A vida é feita de altos e baixos, e não é só nos altos que você precisa estar em relação com Deus, é nos baixos também. É nos momentos de aflição, é nas adversidades que você tem que buscar Ele, se manter firme, orar incessantemente, como Paulo fala. Buscar entender que a vontade dEle vai prevalecer na sua vida, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Esse versículo ninguém esquece, porque é a verdade. Então, como que você pode dizer que confia, que tem uma relação com o Pai, se no momento difícil você não busca Ele? Se no momento difícil você não confia que Ele está te moldando para você viver um propósito e algo muito maior na sua vida, para você alcançar aquele resultado que você tanto deseja, que você tanto almeja? É muito fácil a gente querer as coisas de mão beijada, como eu estava falando. É muito fácil você querer chegar e Deus te dar tudo, tudo servido, sem você precisar levantar um dedo. Só que a vida não funciona dessa maneira. O Evangelho de Jesus Cristo não funciona dessa maneira. Se você pega alguns exemplos bíblicos, você vê Davi, antes de se tornar o rei que se tornou, ele passou por um processo imenso, enfrentou um gigante, errou, adulterou, assassinou, cometeu erros, cometeu acertos, mas passou por um processo. E no processo, inclusive, a gente vai passar por isso. A gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai se machucar. Infelizmente, a gente talvez machuque outras pessoas também. Não é legal isso. Mas o arrependimento está aí para isso também, né? Ninguém é perfeito. Quando a gente pega o exemplo de Paulo, Paulo, antes de se tornar o apóstolo que foi, com o nome que ele tem, ele foi um assassino de cristãos. Só que Paulo foi moldado ao longo da caminhada. Quando ele tem aquele encontro, indo para Damasco, e quando Jesus se apresenta para ele como uma luz e Paulo fica cego, aquilo foi o início da caminhada de Paulo, o início de um processo. É óbvio que Paulo não se transformou de água para o vinho naquele momento. Ele vivenciou muita coisa e errou também, continuou errando. Por mais que ele ainda não fosse um assassino, ele continuou errando em outros pontos, em outros aspectos. Mas é por isso que Paulo não deixou de ser cristão? Pelos erros que ele cometeu? Pelo passado dele? Não. Paulo vivenciou o processo que Deus permitiu que ele vivenciasse, com os erros, com os acertos, com as dificuldades, com o sofrimento que ele próprio carregou e que, como ele mesmo colocou, né, seria um fardo. Mas ainda assim, ele vivenciou da melhor maneira possível. Ele aprendeu a lidar com o sofrimento porque ele confiou em Deus. O relacionamento dele com Deus foi aquilo que sustentou, foi a base da vida dele para que ele pudesse continuar e se tornar o apóstolo que ele se tornou. Assim como foi o relacionamento com Deus foi a base na vida de Davi, assim como foi também na vida de Pedro.
Porque Pedro foi o mesmo cara que negou Jesus 3 vezes. E não só isso, né? Cortou também a orelha do soldado. Pedro foi também o cara que abandonou tudo que ele tinha. Ele vivia da pesca e ele abandonou isso para seguir Jesus. Vocês acham que o processo realmente é fácil? Se o processo de Pedro, de Paulo, de Davi, que são homens de Deus e que estão marcados no livro da vida, não foi fácil, o nosso também não vai ser, porque nós não somos diferentes deles. Não somos melhores, mais privilegiados e nem piores também por conta disso. O que Deus quer de você e o que Deus quer de mim é para que a gente aprenda no processo, no momento difícil, a confiar nele. E entendendo que tudo isso vai valer a pena. A gente só pode dizer que vai valer a pena a partir do momento que a gente suporta o processo que a gente vive. Muita gente fica paralisado, muita gente foge e evita, e o ser humano tem essa tendência de evitar. É aquilo, é um mecanismo de luta ou fuga. Ou você enfrenta ou você foge. E muitas vezes a gente quer fugir daquilo que traz dor, daquilo que traz sofrimento, daquilo que machuca. Só que na nossa vida, e não só na nossa vida, mas na vida de todas as outras pessoas também, eu acho que isso é algo que é universal, né? Nós somos feitos de cicatrizes. Cicatrizes essas que nós conquistamos a partir do sofrimento que nós vivenciamos no nosso processo. E cada uma delas vai moldar e vai nos transformar de pouco em pouco, dia a dia, para que a gente consiga se tornar aquilo que Deus planejou para a gente se tornar, aquilo que Deus quer de nós. Não adianta nada você querer alcançar o propósito que o Pai tem para você, se você não quer viver a caminhada. Não adianta você querer, pegando um exemplo, uma comparação com uma corrida, mas você não vai alcançar a linha de chegada se você não enfrentar o percurso e todos os obstáculos que ele vai proporcionar a você. Quando a gente pega, por exemplo, um diamante, o diamante, para ser lapidado, ele precisa de 3 coisas: calor, pressão e tempo. Porque senão ele não vai conseguir alcançar a rigidez e a estrutura que ele tem. E não vai conseguir ter o brilho que ele tem e a beleza que ele tem. E assim vale na nossa vida, como indivíduos. Com as nossas experiências pessoais, como eu estava falando. Você não vai alcançar aquilo que Deus quer para você se você não aceitar o processo que Ele proporcionou para a sua vida. Você só vai ser moldado com o tempo, em momentos difíceis de pressão, onde você vai pensar em desistir, em chutar o balde, como eu falei. E isso é normal. Mas você vai se lembrar que você tem um Deus que é bom, que é paciente, que é amoroso, que é justo, que é fiel, que está ao seu lado e que não vai te abandonar. E esse vai ser o seu combustível para vivenciar tudo que você tem para vivenciar na sua vida. E passar pela adversidade, passar pelo vale da sombra da morte, pelo deserto. E no final, quando você alcançar o resultado que você tanto quer, que você tanto deseja, você vai ver o quanto que você amadureceu. E que se você não tivesse passado por tudo que você passou, você não estaria preparado para viver o que Deus preparou para você. O processo é o tempo de preparo. E não tem como você se preparar se você não quiser ir para a luta. Fugir não é o que Deus quer de nós. A fuga é um mecanismo de defesa que a gente usa, muitas vezes, para a gente não ter problemas. Eu gostaria muito de viver uma vida perfeita. Tenho certeza que vocês também. Sem estresse, sem ansiedade, sem tristeza, sem momentos de raiva, sem machucados. Eu gostaria muito de viver isso. Mas quando a gente olha para a realidade, infelizmente, as coisas não são assim. E não é por elas não serem assim que a gente tem que desistir também. Porque não é o sofrimento que vai definir quem é o ser humano diante de Deus. É a forma que a gente lida com o sofrimento, é a forma que a gente olha para ele. E o nosso olhar, ele só vai ser moldado, só vai ser um olhar diferenciado a partir do momento que a gente olhar com a lente que Deus olha. E não com a nossa. Porque quando a gente pega o ser humano, como eu falei, mediante o sofrimento, você vai querer fugir.
Não tem por que você querer correr em direção àquilo que vai te fazer mal. Não tem porquê. Mas quando a gente compreende que isso está de acordo com a vontade do Pai, que a gente precisa viver sim momentos difíceis na nossa vida, que a vida não é um campo maravilhoso, cheio de flores, não é. Quando a gente entende que a gente também vai precisar passar por desertos, a gente enfrenta as batalhas, entendendo que elas são passageiras, que elas são provisórias. Tudo passa nessa vida. E não é uma frase de coaching motivacional, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas é verdade, porque a única coisa que não passa é a eternidade que a gente vai ter com Deus. Agora, as coisas terrenas, tudo isso é passageiro. Nenhum momento bom vai durar para sempre, assim como nenhum momento ruim também vai durar para sempre. E ao mesmo tempo que isso traz consolo de saber que as coisas ruins vão passar, também a gente fica triste de saber que aqueles momentos maravilhosos que a gente vivenciou entre nós vão passar também. Mas isso faz parte. Agora, aquilo que não pode passar, aquilo que não pode se perder é o seu relacionamento com Deus. Porque é isso que vai ser o seu sustento durante toda a sua caminhada, durante toda a sua jornada, nos altos e nos baixos. E assim você vai amadurecer e você vai produzir a perseverança, como o texto fala, você vai produzir a paciência. E você vai entender aquilo que Deus quer de você. Mas não adianta você querer chegar no final, sair, pular do início para o final, se você não passar pelo meio. O processo é uma construção. E essa construção é feita de tijolo em tijolo. Você não vai conseguir construir uma casa em apenas um dia. Não é nem o que Deus quer de você. Até porque para produzir paciência numa sociedade imediatista não é assim que você vai conseguir. É lentamente. A cada dia uma luta, a cada dia uma batalha. Assim como a cada dia um momento de alegria, um momento de aprendizado. E aquelas cicatrizes que te fizeram mal há anos atrás, hoje servem como testemunho na vida de outras pessoas. Podem servir como testemunho na vida de outras pessoas. E não só como testemunho, mas também como aquilo que vai te lapidar, né? Como eu falei do diamante. Cada pancada que você toma na sua vida vai mexer com você de alguma forma, dependendo da forma que você lida com ela, obviamente. E quando você perceber mais à frente, no início você estava meio assim, por que eu tenho que vivenciar isso? E quando tudo passar, você vai ver, ainda bem que eu vivenciei isso. Ainda bem que Deus me permitiu passar por essa adversidade, por essa aflição, por essa angústia. Porque hoje eu sei que eu alcancei o que eu sou. Hoje eu sei que eu consigo viver e, de certa maneira, abençoar e edificar a vida de outras pessoas, porque eu passei por essa experiência. Não tenha medo de viver os processos na sua vida. Não tenha medo de construir a casa diariamente, de pouco em pouco. Só nunca se esqueça da sua relação com o Pai, porque vai ser ela que vai te levar a alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. A busca diária da relação com Deus é o centro do cristianismo. Não faz sentido você ser cristão se você não quer ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus vai se refletir na sua vida, nas suas atitudes, na relação que você tem com as pessoas e na forma que você lida com as aflições também. Você não está sozinho nos momentos de dificuldade porque Deus está com você. As pessoas não necessariamente vão estar, mas Deus vai estar. Então que nós possamos ser como diamantes, aprender a lidar com a pressão e com o tempo, que é lento, mas que no final das contas a gente vai conseguir ser lapidado. E a gente vai estar preparado para conseguir pregar o Evangelho, para conseguir abençoar a vida de muitas pessoas que ainda não conhecem o nome de Jesus e para conseguir viver o melhor que Deus tem para a nossa vida, grandes coisas. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Vamos orar? Deus, nesse momento eu te peço por essa igreja, pela IBCN, Pai, que o Senhor
cuide de cada um que está aqui e também daqueles que não puderam, Senhor. Nos ensina a cada dia a viver a sua vontade, Pai. Nos ensina a vivenciar os processos, tanto aqueles que são bons quanto aqueles que são dolorosos, aqueles que são difíceis, porque eles também vão nos trazer um aprendizado. Que a gente não fuja, mas que a gente tenha a coragem dada por Ti para enfrentar a dificuldade, para enfrentar o vale da sombra da morte, para enfrentar a dificuldade. Assim como Paulo teve essa coragem, assim como Davi teve essa coragem, assim como Pedro e como vários outros nomes bíblicos e personagens. Nos dê essa coragem, nos dê esse discernimento, nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos lidar com o sofrimento da melhor maneira possível e para depois que a gente passar por ele, a gente possa ser moldado e para que a gente possa amadurecer e estar fortalecido. Que a gente não se perca nessa caminhada, que a gente nunca se esqueça do relacionamento que nós temos com o Senhor, porque Ele é a nossa rocha. É esse relacionamento que nos mantém de pé, que firma a nossa fé, Senhor. Se a gente pensa em cair, o Senhor nos levanta. Nenhuma queda é maior do que o nosso Deus. Nenhum momento baixo ou alto vai ser maior do que o nosso Deus, Pai. Que essa relação seja o centro da nossa vida, o nosso foco. Um princípio, Pai. Que não seja apenas algo religioso, uma rotina, algo banal, mas que seja algo sincero, verdadeiro, autêntico e que nos modifique, que nos transforme, Pai, de dentro para fora. É isso que eu te peço, Pai, pela vida de cada um que se encontra aqui. Que nós nunca nos esqueçamos do nosso relacionamento com o Senhor para lidar com a adversidade. Porque é isso que o Senhor valoriza. Em nome de Jesus, amém.